Ok. Hiperlinkados para estudar a Bíblia, Diego. É isso aí. Nós vamos lá em Mateus capítulo 12, é o texto-chave aqui, no verso 43 até o verso 45. Já lê aí, Diego. Muito bem, o texto diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Naturalmente, as pessoas acham, Diego, que é assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, é quando eu entro para a igreja, quando eu conheço a Cristo. É assim que as pessoas, na maioria das vezes, vai interpretar isso aqui. Okay. Então, eu entrei para Cristo, aceitei a Cristo, o espírito imundo vai embora. Certo. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu sair da igreja, aí ele não volta sozinho. Ele vem com... Ele vem com 7. Com 7, ele chama reforço. Ele fala assim, minha casa, eu vou voltar para ela. E aí, a gente fica meio com medo de sair da igreja, né? É meio que, sabe? Sim. Não sai da igreja, que senão... Aí você vai sair pior do que quando você entrou. Porque se antes você era ímpio, aí agora que você entrou para a igreja, você melhorou, sua vida agora está melhor, né? Você é uma pessoa melhor, mas se você voltar para o mundo agora, você vai ficar aí miserável mesmo. Antes você tinha um demônio na sua vida. Isso. Se você fumava, agora você vai usar droga, você... Entendeu? É assim. É assim. É assim que a gente pensa. Entendi. Então, cuidado, a gente até usa para não sair, né? Sim. Se você vai vendo bem aí, ó. Se você quiser sair da igreja, cuidado que agora é 7. Tava ruim antes. Mas eu não estava nem ruim quando eu entrei, então agora vai ficar. A gente tem o poder de pegar a Bíblia e usar ela para os nossos interesses, né? Por exemplo, não quero que a pessoa saia da igreja, então aproveita um texto desse aqui e fala, não sai não, que senão vem 7. Vem 7. Versículo 44 diz assim, por isso diz, quem diz é o espírito imundo. Certo. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, que é o indivíduo lá. Sim. E tendo voltado, ele encontra a casa, como é que ele encontra a casa? Desocupada, varrida. Vazia, né, desocupada. Tá vazia. A casa tá vazia, tá desocupada, mas olha como é que ela tá também, essa casa. Tá varrida e em ordem. Olha, ela tá em ordem. Em ordem. Tá varrida. Sim. Então percebe que quando o espírito imundo volta, ele volta para uma casa que tá vazia, mas perceba um detalhe que pouca gente percebe, essa casa está em ordem. Está ornamentada, está limpinha. Porém vazio. Então, Jesus estava conversando aqui, Diego, com quem que ele estava conversando? No verso 38, nós vemos com quem ele está conversando. Não se esqueça de, quando você for ler a Bíblia, de apreciar o contexto, né? Se você pegar só o 43, o 44, o 45, pode ser que você tire qualquer conclusão disso aqui. Então, para você entender o verso 43, você tem que voltar alguns versos, para você saber que é o que o Diego está falando. E isso é o contexto. Você tem que saber do que assunto aqui. E a história mesmo, Diego, começa aqui no verso 22, quando Jesus expulsa o demônio lá de alguém. Agora estamos no tema, porque se Jesus está falando de demônio, não é à toa. Opa, não é à toa, exatamente. Não é à toa. Aí você vai voltando no texto e vai percebendo o contexto aqui e vai vendo que estamos saindo de uma cena de expulsão de demônio. Uma cena de expulsão do demônio, e o povo da igreja da época acusou Jesus de expulsar o demônio em nome de Beelzebu. Certo. Ou seja, dizendo Jesus expulsa o demônio porque ele também é um. Então, é daí que parte a discussão. Certo. É daí que parte a discussão. Então, você tem que voltar um pouco antes e tentar ler sem esses blocos. Porque geralmente quando a gente lê a Bíblia ou vai pregar, se você gosta de pregar na igreja, você faz uma meditação, você pega o bloquinho e você fica no bloquinho. Mas é importante saber aonde esse bloquinho está inserido. É né? isso. Qual o contexto. E nesse contexto aqui, como o Júnior acabou de falar, Jesus estava discutindo com os fariseus. No verso 38 do mesmo capítulo, você vai ler assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado,
exceto o sinal do profeta Jonas. Opa, então essa geração, porque lá no verso 45, que é o verso principal que a gente está estudando, ele fala que assim também acontecerá essa geração perversa. Perfeito. Que geração perversa é essa? Eu posso ler a Bíblia e dizer assim, a geração perversa é o povo de hoje, o povo que não está na igreja, né? O povo desse mundo de 2017, né? Sim. Se você pegar só a geração perversa fora de contexto, pode ser muito... Em qualquer momento da história humana, você vai achar a geração perversa. Mas nós temos a tendência de ler isso aqui, essa geração perversa, como sendo a nossa. A nossa geração. Mas tem um contexto aqui. Jesus não falou diretamente. O que eu estou dizendo Não é assim, que a gente não possa identificar a nossa geração como perversa, mas Jesus está falando de uma específica. de um grupo específico. Ele estava falando com um grupo específico de pessoas. Sim. Que você acabou de dizer aqui no verso 38 e 39, porque os escribas e fariseus, eles pedem um sinal, Pedem um milagre. pedem um milagre. Faz um milagre então, para ver. Isso, vamos lá. Aí Jesus fala assim, uma geração má e perversa pede um sinal, pede um milagre. Então essa geração má e perversa, quem são? São a geração de Jesus ali, a religiosidade de Jesus ali. A religiosidade de Jesus. Escriba e fariseu é de dentro ou de fora da igreja? De dentro da igreja. Eles eram os líderes espirituais. Mas a gente fala sempre mal de fariseu, Diego. A gente sempre fala mal de fariseu mesmo. E por quê? Porque quando Jesus passou aqui, ele denunciou a religiosidade do seu tempo. Ele denunciou exatamente o que a gente chamava de religação com Deus, ou seja, o que na época era vivido como espiritualidade não combina com Jesus, que era o próprio Deus andando entre nós. Entendi. Então, o recado que Jesus acaba deixando para a gente, historicamente, é um recado de que os fariseus e os escribas estavam no caminho errado. Embora estivessem dentro da fé, fossem líderes religiosos, conhecessem a Bíblia de cor, eles estavam no caminho errado. Então a gente pega mal com os fariseus por causa disso. Isso. Então a gente não pode esquecer que eles eram os líderes da igreja da época de Jesus. Exatamente. Eles eram de dentro. De dentro. Então essa geração perversa que está falando aqui, no caso, ele está se referindo aos líderes religiosos de sua época. Isso. Isso faz toda a diferença. Faz mesmo. Porque agora se você voltar ao verso 45. Ao verso 43 até o 45, Jesus está fazendo essa historinha dos demônios que entra e volta, falando com eles, falando lá com os escribas e fariseus, religiosos de sua época. Então Jesus fala assim, é o seguinte, quando o espírito imundo sai, ele tenta voltar. E ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. Tendo voltado, a encontra vazia, mas está varrida e ornamentada. Isso. Os escribas e fariseus tinham a vida ornamentada. Varrida e ornamentada. Vida limpa. Isso. Eles tinham uma vida reta. Sim. Eles seguiam as leis. Restritinho ali, ó. Então, olha só, quando você entra na igreja, você arruma a casa. Certo. Então, vamos trazer para os dias de hoje. Agora a gente está trazendo. Alguém, em algum momento, vivia uma vida diferente do que Deus gostaria. Certo. Sei lá, trai a esposa, deve para todo mundo, não paga. Tudo aquilo que você era antes de conhecer Jesus. Por exemplo, se o camarada trair a esposa, ele para de trair. Sim. E perdoa, se reconcilia, sei lá o que acontece. Arrumou. Sim, tem que arrumar aquilo ali. Ele sabe que tem que arrumar aquilo ali. E ele arruma. Sim. Se ele deve, se ele não paga, se ele tem um comportamento assim, se é mentiroso, ele para. Ele para. Esse parar de fazer essas coisas limpou a casa. Limpou a casa. Sim. A casa fica limpa. Corre o risco, Diego, de eu achar que a minha casa estando limpa, está resolvido o meu problema. Sim. Corre o risco. Então, pessoas que estão dentro da igreja vivem com a casa limpa. E aqui Jesus está olhando para os fariseus que eram de dentro e dizendo assim, muito cuidado, porque o demônio volta e ele vê que a casa está limpa. Exatamente. Só que o problema não é ela tá suja. O problema maior, ela tá vazia. Vazia. Então Então, quando esse demônio aqui está voltando, ele não está voltando para quem está fora. Ele está voltando para quem está com a casa arrumada. Ele está voltando para quem está dentro. Ele está voltando para essa geração de escribas e fariseus, para gente que tinha a vida regradinha, com a vida arrumada. Exatamente. Não podemos esquecer que a última frase do verso 45, quando Jesus arremata essa história, ele está falando assim,
Isso acontecerá com essa geração perversa. Está acontecendo com vocês, os demônios estão voltando. Exatamente. Com vocês que estão me chamando de Beelzebul. Exatamente. E por que estamos chamando ele de Beelzebul? Porque a casa estava arrumadinha, mas lá dentro estava vazio. E aí quando está vazio, qual o recado de Jesus? Quando está vazio, não fica vazio. Não tem esse negócio de ficar vazio, Júnior. Não fica? Não fica vazio. Ah. Porque assim que fica vazio, assim que vagou. Vagou. 7 demônios. Aí eles voltam com tudo. Com tudo, Pra exatamente. encher mesmo. E eu não tenho segurança desse 7 aqui. Eu não tenho segurança se isso aqui é número mesmo. Pra mim, isso aqui não é número. Pra mim é só Jesus falando assim, ó, vai voltar terrível. Entendi. Porque a casa já está arrumadinha, e aí o diabo entra, e a casa está arrumadinha. Então você olha por fora, tá tudo certo. Que essa casa está arrumada mesmo. Até quando ele chama ele de sepulcro caiado, ele está falando de sepulcro está arrumado. Tá pintadinho por fora, tá ajeitadinho. É isso. Né? A tumba tá bonita por fora. Então, estão mexendo na tumba. A tumba tá organizada, tá em ordem, mas lá dentro tem um cadáver apodrecendo. A mesma coisa está acontecendo aqui. A casa tá limpa, tá arrumada, tá em ordem, tá varrida. Mas ela pode ser ocupada por alguém que você não gostaria que estivesse ocupando a casa. Não basta estar limpo, não basta estar em ordem, não basta estar na igreja. É importante saber quem é que mora dentro do seu coração. É importante que seu coração, sua vida, esteja ocupada pela presença de Deus, pela presença de Cristo. E não apenas limpa e arrumada, e não apenas na igreja. Porque senão a gente troca a religiosidade por relacionamento com Cristo por fazer coisas certas. Deixa eu só melhorar essa frase aqui. Eu troco meu relacionamento com Cristo pela religiosidade. É isso. E vice-versa. Porque agora você está chamando a religiosidade de fazer as coisas. Isso. Da maneira correta. Perfeito. Não é suficiente fazer as coisas da maneira correta. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, veja só. Esse caso dos 7 demônios é pra gente que está na igreja. Sim. Quem está na igreja não está livre disso. Porque quando a gente falou no começo que a gente usa esse texto para quem sai da igreja, a gente começa a achar que quem está na igreja está livre disso aqui. Exatamente. Olha que confortável. Eu estou na igreja, estou livre. Isso. E estar na igreja é uma regrinha, né? Minha casa está limpa. Não tem nada a ver com relacionamento com Cristo, estar na igreja. Não. Porque eu posso estar na igreja e não ter relacionamento com Ele. Do mesmo jeito que você pode dormir na garagem e não ser um carro. Perfeito. Né? Gostei dessa analogia. Exatamente. Então eu posso estar na igreja e não estar em relacionamento com Ele. Então achar que isso aqui está se referindo só para quem sai da igreja é muito confortável. É fácil. É fácil. Porque daí eu que estou simples. dentro, aí eu fico mais seguro mesmo de mim. Só que Jesus está falando assim, ó, tem uma geração de religiosos, de gente que crê em Deus, que segue, faz a vontade de Deus, que está fazendo tudo direitinho, está tudo arrumadinho por fora, né? Direitinho que eu digo esteticamente, Entendi. Formalmente, mas lá dentro quem está morando lá, está pior ainda do que na época quando não era da igreja. Então esse povo com 7 demônios, eles andam por dentro da igreja. Sim. Estão lá dentro. E por que é pior? Porque a situação antes eu estava perdido. Sim. Só que agora eu penso que eu estou bem. Isso, exatamente. É pior, 7 demônios, porque antes de você estar na igreja e fazia coisa errada, você achava que era errado. Sim. Como você varreu a casa, agora você está bem. agora você não vê erro em você. Ou seja, você tem um ponto cego espiritual. É isso. Você não vê erro em você. Você acha que está tudo funcionando. E aí você não consegue perceber. Sim. Fala, na minha casa tá tudo, eu faço isso, vou no culto, oro, leio a Bíblia Exato. e tal. Aí você transforma isso em instrumento de medição de sua fé. Né? E aí você fala, não, está tudo resolvido. E aí você não troca o coração. Não troca, Diego, o que é mais profundo, o que está lá dentro, que é amar ao próximo. Que é deixar de achar que é melhor que o outro. Que é não viver para si. Que é não viver para si mesmo. Exatamente. Isso a gente não faz. A gente faz só a casa limpa, mas Cristo não quer que a casa esteja limpa apenas. Ele quer que seja cheia do seu poder. Exatamente. Se você olhar no texto bíblico, há várias afirmações bíblicas, vários textos que falam que Deus quer morar na gente, Júnior. Que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos casa espiritual, que Deus vai fazer morada em nós. Então, quem tem que morar? Tem um habitante certo para morar dentro do nosso coração. Acontece que é possível Deus ter a parte exterior, Deus está parecendo que quem mora dentro da minha casa é Jesus, mas não ser.
Esse é um perigo grave, porque parece que está. Parece que tá. Diego, existe um texto que diz assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim dão em caminhos de morte. Está em Provérbios 14, 12. Claramente não é de Deus. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que parece direito. Aqui, os escribas e fariseus, se você olhasse para eles, a vida deles parecia direito, parecia que estava firme. Por isso que Jesus está dizendo, ó, a casa está varrida, está limpa, parece direito, mas estava vazia do verdadeiro poder de Deus, porque eles estavam rejeitando a Jesus Cristo. É possível, Diego, rejeitar a Jesus estando na sua igreja. Esse texto prova isso. É isso, você rejeita. E aí fica muito pior se os demônios voltarem 7 vezes mais, porque você vai achar que está resolvido. Perfeito. Você não consegue mais sair disso. É por isso, Júnior, que dentro do cristianismo a gente precisa estar o tempo todo olhando para dentro de nós mesmos e nos avaliando e permitindo a percepção de erros nossos mesmos. Às vezes a gente não olha para os nossos próprios erros e a gente não está aberto a ouvir e ver que nossos próprios erros. E nessa a gente está achando que a casa está limpa, que a casa está arrumadinha e o habitante que está lá pode não ser o habitante que a gente gostaria mesmo que estivesse dentro do nosso coração. A gente não pode se enganar pelo que tem de exterior, a gente não pode se enganar pela comparação que a gente faz com os outros, a gente não pode se enganar porque eu estou na igreja, porque eu estou na igreja certa, porque eu tenho funções de liderança. Nada pode ser segurança para um cristão a não ser a habitação de Cristo dentro da gente. A única segurança que a gente tem e que a gente vai ter a vida inteira, ela não está na religiosidade, não está em praticar as coisas e ir para a igreja. Ela está na presença de Jesus na minha vida. E quando Jesus está presente na minha vida, minha casa não vai estar apenas arrumada. Minha casa vai estar preenchida, minha vida vai estar preenchida a um ponto tal que eu vou fazer o que ele fez. Por isso, Diego, você que está na igreja, muito cuidado, hein? Você que tem a casa limpa, enche a tua casa com o poder de Deus. Enche a tua casa com Jesus. Ela está limpa, mas não deixe sua casa vazia. Tanto faz como tanto fez. Isso. Vocês podem pensar que o pecado é assim, tanto faz como tanto fez. Como assim? Tipo, um pecado é um pecado. É um pecado. Outro pecado É igual também. é igual àquele pecado, mesmo que ele tenha sido feito de maneira diferente. A gente costuma dizer assim, ó, as consequências do pecado são diferentes, mas pecado é tudo igual. O pecado é tudo igual. É assim que a gente pensa. Pecou, acabou. Pecou é pecou. Não importa o que você fez, vai ter consequência diferente. Mas para Deus o pecado é tudo a mesma coisa. Não, por exemplo, mentira é uma coisa. Agora eu matei e esquartejei alguém. Ok. Entendeu? Terrível, hein? Você foi de uma ponta para outra. É essas pontas que eu queria ir. Ok. Essas Então pontas. a gente matou, esquartejou. É a mesma coisa que mentir para Deus. É igualzinho? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A maioria das pessoas acredita que tanto faz como tanto fez. É Isso. igual. A gente sabe que tem consequências diferentes, né? Uma mentirinha aqui, uma coisa. E se você fizer matar, como o Júnior falou aí, a consequência social é muito mais forte. Sim, claro. Certo? Mas para Deus é a mesma coisa. Será que é assim? Será que é assim? Será que Você sabe que por anos eu achei que era assim, Júnior. Então, Júnior, as consequências sociais podem ser bastante duras, mas a gente chama tudo da mesma coisa pelos olhos de Deus, pelo olhar que a gente chama o olhar de Deus. A gente fala, não, Deus não vai ter problema com essa diferença. Ele tem problema com as consequências. Gente que sofre as consequências. É verdade que a gente sofre as consequências diferentes. Então a gente acredita que as consequências são diferentes, mas os pecados são iguais. E já vi gente pregar isso em púlpito, já vi isso aí ser dito e redito, e eu achava que era isso também. Então, sabe da onde surge isso? Da onde? Porque a gente faz assim, ó, é a seguinte lógica de pensamento. Lá vem a lógica. A lógica é essa aqui, ó. A gente fala assim, ó, eu não quero que a pessoa peque, porque pecar é mal, é certo. ruim, né? Sim, eu quero ajudar as pessoas a não pecar. Eu quero ajudar as pessoas a não pecar. Aí eu digo assim, rapaz, se você... Aí a pessoa fala assim, mas eu só fiz isso aqui, é levinho. Eu não roubo, não mato, eu não esquartejo Isso, ninguém. aí tem um camarada, né? eu não sou cuido da minha pecador, família, eu não faço essas coisas. Eu não faço isso e tal. Aí a gente fala Só assim... de vez em quando que eu dou uma mentirinha aí no horário e tal. Mas não faço mal pra ninguém. Mas não faço mal pra ninguém, é uma coisa pequena. Coisa pequena. Aí a gente fala assim, ó, de modo nenhum. Tem que pegar lá na curva.
Isso. não é? Tem que resolver isso. Resolve. Aí a gente fala, não, mas qualquer coisinha que você faz já é a mesma coisa. Isso. Porque o que eu faço, então, pro cara não pecar nem o pecadinho? Eu falo assim, sabe aquele pecadão lá? Então, cara, esse pecadinho que você fez agora... Não é nem pra não pecar nenhum pecadinho, é pra ele dar o valor pro pecadinho. Isso, então... Dá o valor. Esse negocinho aqui, ó, ele é igual esse aqui grandão. Então você faz isso aí, você acha que tá tudo bem? Não tá tudo bem não, você tá fazendo igual o outro lá. Então, o motivo pra pessoa... Pra gente tentar incentivar a pessoa a não pecar, é um motivo... Não, na verdade não é incentivar a não pecar, é dar valor pros pecados menores. Entendi. Mas a gente faz isso por quê? Não, Porque eu quero que o cara... Que ele mude de vida. Exatamente. Então eu acabo dando valor pro pecado menor. Mas a motivação, ainda que fosse por esse motivo, vamos supor assim, que eu fale assim, rapaz, eu tô doido pra falar uma mentirinha aqui, né? Mas eu não vou fazer isso porque se eu falar uma mentirinha é igual eu ter matado uma pessoa. Ainda que a pessoa faça desse jeito, ela fez pelo motivo certo? Percebe? Entendi. Causa um transtorno. Causa um transtorno. Aí você começa a ir pelo caminho enviesado aqui. Exatamente. Então, quando a gente pensa na nossa lógica, a gente começa a dar problema. Mesmo que a gente esteja com boas intenções. E o efeito colateral prático disso é o seguinte, Diego. Dá um problema maior. Olha o efeito colateral. Porque daí a pessoa, porque todo mundo peca. Todo mundo peca. Todo mundo peca. Isso. Não é? E todo mundo peca. Aí Todos lutamos contra o pecado, mas estamos ainda no pecado. No pecado. Aí você comete um deslize. Um deslize. Deslizinho. Um deslizinho. Certo? Aí na sua cabeça fala assim, puxa, cometi um deslizinho. Acabou. Já que eu cometi um deslizinho, Já vou pro deslizão. eu já tô na lama mesmo. Já. Pra que eu vou ficar... Isso. Não é? Pra que eu vou ficar firme se eu já cair? Se eu já cair, não. Aí ele vai indo, aí é bola de neve. Aí Bola vai de neve. indo, aí ele vai... Causa um efeito colateral. E ainda mais quando vem Jesus e fala assim, ó, se você acha que matar é pecado, eu digo mais, só de ter ódio da pessoa, você já está pecando. E só se olhou pra mulher com intenção impura. Você acha que adulterar é só adulterar? Não, se você olhou com intenção impura, já está adulterando. Aí o efeito colateral... Aí o cara que pensa que pecadinho e pecadão é tudo a mesma coisa, Aí que não existe pecadinho e pecadão, Entendi. ele olha assim e fala assim, já pensei mesmo, agora vamos até o final. Já pensei, Já pensei. já pensei. Ó, Vamos continuar. vamos lá. A pessoa que está pensando em trair o marido, a esposa, Isso, né? isso. Pensei em trair. Já pensei. Já pensei, Então né? vambora. Já registrou lá em cima? Já registrou. Já está registrado, então já... Pra que eu vou Né? parar? Entendeu o problema que deu? Então você começa com uma boa intenção de tentar ajudar, né? De tentar... E fala um negócio que é antibíblico, dá um outro problema. Que até aumenta o problema. Então hoje o que a gente tem é que esse pensamento de que tanto faz como tanto fez, faz com que as coisas terríveis sejam praticadas como se fossem coisas tranquilas. É esse o efeito que dá. Esse é. Na verdade, a gente não dá valor para as coisas pequenas. A gente tira o valor das grandes. Exatamente. Então, vamos ver o caminho que a Bíblia apresenta para a gente aqui em Lucas, capítulo 12, Júnior. 47 e 48. Vamos ler aqui alguns textos. Vamos ler os textos da Bíblia aqui. Vai lá. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ok. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Quem está falando isso aí, Júnior? É Cristo. Ah, é Cristo. Ó, continua. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ok. E essa é uma cena, quando ele está falando de açoites aí, é uma cena que remete ao quê? A uma cena de juízo. Juízo, sim. Ok? Açoites era um dos tipos de condenação da época de Jesus. Tanto que Paulo fala que foi açoitado várias vezes por ter sido preso, a condenação foram açoites. Jesus recebeu açoites de condenação. Sim. Então, Era o que eles conheciam lá na época. exatamente, Jesus está Assim que falando funcionava. de veredito de juiz. E aí ele pega isso e traz para o mundo espiritual, para a lição que ele está querendo ensinar. Sim. Ele fala, então, gente, assim como é nos açoites, quando o camarada sabia e fez, é muito açoite. Quando ele não sabia, é pouco açoite. Ó, percebeu que teve a diferença aí na condenação? Quem sabia e fez, muito açoite. Muito açoite. Quem não sabia e fez, pouco açoite. Pouco açoite. Teve diferença na hora de ser diferença. açoitado, né? Teve diferença. Teve na hora de diferença ser no lombo do camarada que recebeu a varada. Teve.
Teve diferença no lombo. No lombo. No lombo. Então, No lombo é muito bom. o que você está vendo aqui é que o juízo, ele pesa o que está acontecendo na cena. Tem uma diferença entre você contar uma mentira e você esquartejar uma pessoa. Será que tem a diferença? Será que o juiz julga diferente? O juiz aqui da Terra. Tem, aqui na Terra julga diferente, claro. Mas Deus não, Deus acha que... Né, isso é Tudo igual, ele condena no mesmo fogo. Vamos ver mais um texto aqui. E esse é muito forte. Está em Provérbios, capítulo 6. Verso 16. Esse é conhecido, bastante conhecido. Conhecidíssimo. Bastante conhecido esse texto aqui, ó. 6 coisas o Senhor aborrece. Ok. A 7ª a sua alma abomina. Então já para aqui, Júnior. Porque aqui já está demonstrando que há uma graduação na cabeça de Deus. Exatamente. Não estamos falando aqui de consequência, não. Estamos falando que Deus olha e ele fala assim, tem 6 coisas que eu não gosto muito, mas a 7ª eu não gosto muito mais. Mas eu abomino a 7ª. Abomino. Vamos ver aqui? Então, só nesse texto aqui você já percebe que tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Não é tanto faz quanto tanto fez para Deus. Não é tanto faz como tanto Esse texto diz que não é tanto faz quanto tanto fez. faz. Não. Jesus O já engraçado falou... é que ele usa uma outra lógica aqui, que se você ler a lista, É. já não bate com a nossa lógica. E já não bate com a nossa lógica. não E bate eu com a acho nossa legal isso, quando a Bíblia fala bate assim, o com a seu nossa jeito de pensar, filho, você não tem noção do que é verdade mesmo. Isso. Então, como que é essa graduação aí, Júnior? Como é que faz essa diferença na cabeça de Deus? O que o texto Quer ver? diz? Eu vou só ler aqui no verso 17. As 6 primeiras coisas é o que ele aborrece. Certo. A 7ª é o que ele abomina. Ok. Então, o que ele aborrece é aqui, ó, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que tramam projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Aí o 7º. E o 7º? O que semeia contenda entre os irmãos. Olha, Tá vendo? você não esperava essa, né? Ó. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto, eu também não esperava essa. esperava. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu falei assim, olha aqui que legal, vai falar o que Deus não Você gosta sabe muito. que o derrama sangue inocente está antes. Tá antes. Tá antes. Você vê que Deus não gosta mesmo de quem derrama sangue inocente. Deus não gosta. Não gosta. Não gosta. Ele já está na lista negra de Deus. Então Deus tem lista negra. E na lista negra de pecado, tá que ele não gosta de quem derrama sangue inocente. Tá lá. Mas também está que é pior ainda quando alguém faz intriga entre os irmãos. Aí é... Que é exatamente o que Satanás fez no universo. Né? Aí, na verdade, ele nem vai por esse caminho da lógica dos pecados, mas é só para dar um toque, para você saber que a nossa lógica, às vezes, não é a lógica. Não estamos aqui para justificar a ordem. Nós só estamos querendo dizer que é diferente, que ele faz... Tem diferença. Que tem diferença. Que ele olha diferente. Ele olha diferente. Ele olha diferente. Ele olha diferente. E Júnior, se você parar para analisar friamente, é muito complicado você falar assim que Deus vai levar, vai condenar uma pessoa, uma pessoa que diz que Papai Noel existe, por exemplo. É uma coisa... Né? Tem. Banal, nada. É um nada. A gente vai dizer que Deus condena a pessoa que diz que Papai Noel existe do mesmo jeito que ele condena um genocida. Mas não é possível que funcione desse jeito, né, gente? Vamos falar a verdade aqui? Não é possível que Deus olhe para uma coisa tão terrível e para uma outra coisa e fala assim, não, é a mesma coisa para mim. O que está acontecendo aqui é uma confusão, Júnior. E a confusão, ela acontece porque todos nós somos pecadores, certo? Sim, somos todos pecadores. E a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a Morte. Então, qual que é o destino do pecador, Júnior? É a morte. É a morte. Quantos pecados o cara tem que ter para estar destinado à morte? Ele tem que ter... Quantos? Quantos? Eu acho que um já resolve. Se eu tenho um pecado, eu já sou pecador, já estou condenado à morte. Se eu tenho 100? Também. Morre também. Morre também. Morre também. Certo? Morre também. É aí que a gente causa toda a confusão. E aqui estamos falando de morte eterna, condenação final. Morte eterna, exatamente. Então, assim, 1 ou 100 vai ter morte eterna. 1 ou 100 vai ter morte eterna. Só que o próprio texto bíblico, por meio de Jesus, lá em Lucas 12, está dizendo assim, mas não vai ser igual a condenação. Tem uns que vão receber mais açoites, tem uns que vão receber menos açoites. Ok? Claro, estou entendendo. Mas
Existe diferenciação, sim. O que a gente confunde é, a quantidade não faz diferença realmente. Para a perdição. Para a perdição não faz diferença Mas a quantidade. para a condenação faz. Ok? Tem efeito. Pro açoite faz. Tem efeito. Deus olha por exemplo, eu estou perto de Deus, eu cometo um pecadinho, eu dou um passinho. Eu cometo um pecadão? Tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Cometi 1, cometi 100, tem diferença. Daqui para lá vai todo mundo para a morte eterna do mesmo jeito. Mas tem diferença. Tem uma graduação, sim. E é essa confusão que a gente tem que desfazer aqui. Vamos lá. Diego, vou ler um texto aqui. Lê. Jeremias 25:14. 25:14. Isso. Certo? Certo. Então tá aqui, ó. Porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim, lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então Deus está dizendo aqui que Ele retribui conforme a obra de nossas mãos. Perfeito. Conforme aquilo No que foi caso de feito. suas mãos aqui, dos reis, mas tem vários textos que dizem isso. Sim, exatamente. A retribuição é de acordo com o feito. Exato. Então, eu fiz uma coisa, eu vou receber a retribuição de acordo com aquela coisa que foi feita. Então, isso está na Bíblia em vários lugares. O problema desse texto, Júnior, eu vou ler só mais um texto sobre isso daí, para a gente já fechar essa ideia, que é Provérbios 26, 27. Tá fácil, hein? 26, 27. 26, 27 de Provérbios. Isso. É a mesma ideia que o Júnior falou aí, só que ela está trabalhada de maneira diferente. Eu gosto desse aqui também. Diz assim: quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Então o texto está dizendo assim, a mesma coisa que o Júnior falou ali. Se você cava um buraco, você vai cair num buraco. No buraco. Se você rola uma roda contra alguém, rola uma pedra contra alguém, aquela pedra, daquele mesmo tamanho, naquela mesma proporção, vai voltar contra você. Volta. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, a proporção daquilo que você faz vai determinar a proporção da sua condenação. Entendi. Tanto em termos de consequência, como também em termos espirituais. O problema desse pensamento, é que tem também Salmo 103, o problema é que tem Salmo 103. É o problema facinho da gente 8 a entender. 10. Vamos lá. 8 a 10. 103, de 8 a 10. Os textos que você leu falaram o quê? Falaram que retribui Deus conforme vai retribuir conforme aquilo que você fez. Conforme aquilo que você fez. Isso. Olha o Salmo 103, 8 a 10. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e muito benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Certo? E o verso 10... Não repreende perpetuamente? Não repreende perpetuamente. Está escrito aí. Rapaz, aquele pessoal que crê que Deus vai ficar queimando o pessoal para sempre. E não é perpetuamente, está escrito aqui. Está dizendo aqui que Deus não pune perpetuamente. Não pune perpetuamente. Mas não vamos entrar nesse assunto que é outro programa. É outro programa. Mas o verso 10 diz o seguinte: não, grifo não, nos trata segundo os nossos pecados. Não nos trata segundo os nossos pecados. Nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ok. Então tem um texto que fala, Deus vai fazer igualzinho aquilo que você fez, e outro fala assim, não, mas ele não nos trata conforme a nossa iniquidade. E agora? E agora, gente? E agora? E agora? E agora? E agora, Diego? Como é que resolve? Eu não sei. Eu vou resolver com outro texto. Eu vou deixar você resolver isso aí. Posso resolver? Eu vou. Salmo 130, verso 3 e 4. E aí? Diz assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Verso 4, contigo, porém, ainda bem que tem porém. Ainda bem que tem porém. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Muito bem. Então, vamos lá. A retribuição, segundo as obras, é assim que funciona. Funciona assim. Funciona assim. Pecou, fez, de acordo com o que você fez. De acordo com o que você fez, exatamente. Fez muito, é muito. É muito. Muito açoite. Muito açoite. Fez pouco, é menos. É isso aí. A não ser que você aceite a Cristo. A não ser que você aceite a Cristo. E receba o perdão. E aí você recebe o perdão, Júnior, isso é muito importante. Porque aqui a gente vai resolver um problema que o tanto faz quanto tanto fez causa. Vamos para um aqui. Vamos lá. Quando você aceita o perdão de Jesus, não se esqueça que a sua condenação
cai sobre ele. Aí passa para Cristo a condenação. Ou seja, Ele recebe de acordo com as suas obras. isso, Para que o que você fez, quem recebe é Cristo. exatamente. Então, para que você não seja tratado de acordo com aquilo que você fez, Cristo recebe. Então, se você pecou muito, quem recebe muito? Cristo recebe muito. Cristo recebe muito. Se você pecou pouco, né? Se é que isso é possível, quem recebe é Cristo. Na cruz, Então, foi assim que aconteceu lá na cruz. Deus não nos trata, nós cristãos, segundo os nossos feitos, porque Ele tratou o seu Filho segundo os nossos feitos. Olha isso. Entendeu? Mas o jeito que ele está julgando, o jeito que ele está fazendo o julgamento, ele está Medindo. fazendo diferenciação. Ele está fazendo diferenciação entre os Tá fazendo pecados. diferenciação. O salvo, ele só será salvo da condenação por causa que Cristo recebeu Isso. a condenação. Se eu não entendo isso, eu acho que pecado é tudo igual, eu roubo de Cristo o tamanho do seu sacrifício. Eu paro de perceber o tamanho da graça. Quando Paulo fala assim, aonde abundou o pecado, ou seja, tem muito pecado ali. Pecado grandão, pecado pequeno, pecado monte. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se eu não entendo o tamanho do pecado, eu não vou entender o tamanho do perdão. Se eu acho que é tudo igual, aí o perdão também é tudo igual. É uma massa só de pecados e uma massa só de perdão. Não é assim. O tamanho do seu perdão do seu pecado foi levado por Jesus Cristo. Ele recebe a punição pelo maior dos pecadores. Ele recebe a punição por coisa grande que você faz. E se você não tem essa consciência de que tem coisa que você faz que é terrível, você não vai entender o tamanho do perdão que Deus te deu. É isso aí, é o efeito colateral. É o efeito colateral. Você perde a graça de vista. Você perde o tamanho do amor de Deus. Porque quem muito amou, Júnior... Naquele episódio lá com a Maria Madalena, do azeite, Sim. que unge os pés dele. Isso. E aí condenaram se soubesse quem é ela. Isso, na hora que ela tá lavando lá o pé de Jesus, os caras falam assim, se ele soubesse quem que é essa pecadora... Não teria deixado tocar. Aí a resposta de Jesus fala da graduação de pecado. O que ele fala? Ele fala, quem muito pecou... Como é que ele fala mesmo? Ele entende... Quem muito foi perdoado... Muito ama. Muito ama. Muito ama. Muito ama. Muito ama. Quem não foi perdoado tanto como vocês estão falando aí dela, que vocês se acham tão certos, Isso. então vocês acham que não precisa de perdão. Isso, vocês não estão precisando de perdão, você não tem como Aí amar. vocês não amam. Não ama mesmo. Agora ela sabe o quanto ela foi perdoada, por isso ela ama tanto. Então, a nossa dimensão do amor de Deus, ela se perde até. A gente deixa de dar glória a Deus pelo que Ele fez por nós quando a gente acha que Ele está perdoando tanto faz quanto tanto fez. É isso. É isso. Eu quero ler um texto aí de uma escritora aí. Vamos ler um texto. 2, na verdade. A gente só tem 1 minuto, Júnior, então Então a gente vai ler esse texto aqui para resolver. Então vamos. Vamos lá ler o texto. Olha aí. Ela diz assim no Onde ela livro falou? Onde? História da Redenção, página 429. Alguns serão destruídos num momento, enquanto outros sofrem muitos dias. Todos são punidos segundo suas ações. Opa. Ela está falando aqui do juízo final. Esse capítulo é o capítulo da segunda morte. Então ela está dizendo assim, olha, na segunda morte, no juízo final ali, alguns vão sofrer rapidinho, no momento vai acabar. Poucos açoites. Outros vão ficar sofrendo muitos dias. Olha, Muitos açoites. muitos dias. E todos serão punidos segundo as suas Obras. ações. Sabe por quê? Por quê? Porque não aceitaram a Cristo. Era só aceitar. Exatamente. Resolvia. Porque Exatamente. o Cristo já foi punido já. Cristo foi punido para a gente fugir disso aqui. Já foi punido já. Não precisa nem ficar com medo, né? Ficar com medo nada disso. É boa notícia. É boa notícia. E um outro texto, certo? Certo. Diz o quê? Caminho a Cristo, página 29 e 30. Diz assim, ó. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos do homem, Ah, bom. que nem a gente também imagina, Sim. graduações de culpa. Ok? Ok. Então, você que está aí, é o seguinte, o pecado maior é mais grave do que o pecado menor. Os dois te levam para a morte. Uma com muitos açoites, outra com poucos açoites. Exato. Mas nós não queremos saber quantos açoites você vai tomar. Você só aceita Cristo para não tomar açoite nenhum, porque Ele já recebeu todos os açoites que eram para nós. O pecado mais grave é não perceber o que Cristo fez por nós e não aceitar a graça dele para nos salvar. Muitas pessoas reagem contra o legalismo e o julgamento, dizendo que todos os pecados são iguais perante Deus e não existe pecadinho ou pecadão. A Bíblia, porém, parece demonstrar uma complexidade maior sobre o assunto.
Podemos ficar confusos ao pensarmos no argumento de Paulo sobre pecado universal lá na carta aos Romanos, mas o que ele está dizendo é que qualquer pecado nos tira do céu se nos basearmos em nosso mérito pessoal ou se rejeitarmos a Cristo. Não confunda as coisas. Não existem pecados inocentes e liberados para serem cometidos e pecados proibidos. Tudo é pecado, mas precisamos entender que não devemos desistir da nossa caminhada com Cristo se por acaso cairmos em qualquer tipo de pecado. Romanos 12, de 1 e 2. Romanos 12, de 1 e 2. Muito conhecido, as pessoas já sabem. Já sabem. Já sabem. E eu vou ler aqui. Muito bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já entendemos que estamos em Romanos 12 e que vamos aprender sobre o sacrifício vivo. Chama a sua atenção para o verso 1 do capítulo 12, que a gente acabou De ler. de ler. Diz assim, ó, rogo-vos, pois. Romanos capítulo 12, versículo 1 é um contínuo de alguma coisa que Paulo já estava falando antes. Antes. Então essa divisão, se esquece essa divisão, capítulo 12, esquece essa divisão, para você entender o contexto do que ele está dizendo já começou a ser dito antes. Porque aqui ele está terminando de falar. Aqui ele está terminando, aqui ele Ok. está falando, ó, é por causa disso, É a conclusão. pois, né, por causa de tudo que eu falei, aí ele diz isso aqui. Então vamos voltar um pouquinho antes, a gente podia voltar antes. A gente podia voltar para o capítulo 1, inclusive. Para ver onde é que ele começou a ideia. Exatamente, porque se você for voltando do 12 para trás, você vai ver que a ideia começou lá no capítulo 1 mesmo. Porque vamos falar então de Romanos um pouco. É Romanos, exatamente. Mas vamos falar de Romanos. Então, assim, só para você ter uma ideia aqui, ó, o que está acontecendo é que ele está escrevendo a epístola de Romanos, que é para quem, Júnior? Que é para os convertidos que moravam em Roma. Mas o que ele está falando aqui, a gente sabe que começou a concluir tudo que ele começou lá no início. Paulo está dizendo o seguinte, que relacionamento com Deus é algo completamente diferente do dia a dia comum do ser humano. Ok. Quando você entra no relacionamento com Deus, você tem que apagar tudo que você sabe de vida, apaga o que você imagina, como é que funciona a sua vida, e aí sim você vai para um relacionamento com Deus. Perfeito. Ninguém apaga, Diego. Não, é difícil demais. Ninguém E apaga. a gente vai entrar em mais detalhes para explicar essas diferenças, porque é o seguinte, essa mudança, ela é muito drástica, porque todos nós temos uma visão de mundo, certo? Um jeito de ler a vida. Aí vem o evangelho e muda tudo. Nós vamos chamar de cosmovisão, tá? Isso. Toda vez que a gente repetir cosmovisão, é a maneira que a gente vê a vida. Isso, está aparecendo aí na tela. Cosmovisão é igual a visão de mundo, maneira que a gente vê a vida. E aqui em Romanos, Paulo vem apresentar qual que é a cosmovisão do cristão. Qual que precisa ser. Isso. O que acontece? Como que o cristianismo muda esse jeito de ver o mundo? A gente pode até dizer que estamos falando aqui de conversão. Olha só, o verso 32 diz assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência. Olha que texto. Ó, que texto forte. Deixa eu só explicar um pouquinho então do 11, então. Olha só, voltamos só um pouquinho, alguns versos. Vamos embora, né? Isso aqui é o resumo do capítulo 11, né? E de todas as ideias que tem para trás. Começa como aí na sua Bíblia, no verso 32, com a primeira palavra? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê o quê? Por quê? Porque também é uma conjunção, é uma ponte. Mas aqui o porquê é de resposta, é o junto. Ok, mas, entendeu? Tá vindo dependendo do que está atrás. É dependendo do que está atrás, Certo? exatamente. Então, aqui na Bíblia diz pois. É porque pode substituir por pois. Certo? Então, Deus colocou a todos na desobediência. No capítulo 11 ele está falando ali sobre o povo de Israel e como o povo de Israel falhou. E como que Deus vai dar um jeito de salvar o povo de Israel. E fala como é que o gentio falhou. E Deus está usando o gentio para salvar o povo. Não, fala de novo, que eu gostei. Fala de novo que eu gostei. Você tem no capítulo 11 aí, você tem a queda e a salvação tanto do povo de Israel quanto do gentio. É descrito aqui no capítulo 11. Não dá pra gente entrar nisso, é um programa inteiro. Não dá, tá legal. Mas aí ele resume então essa ideia no verso 32 que o Júnior acabou de ler. Porque Deus colocou a todos sob a desobediência. Em outras palavras, ninguém presta. Essa é a ideia. Ninguém de presta. Romanos. E ele está dizendo isso que Deus cuida
para que seja sempre assim mesmo, porque o homem não quer tomar o mérito para si. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Para com todos. Eu, Diego, Isso. você que está aí, todo mundo precisa de misericórdia, porque todo mundo. E tem um negócio interessante Todo nessa mundo está frase. desobediência. Quem é de igreja, quem é de fora, quem Sim. é de cima, de baixo. Todo mundo. E uma frase interessante é para exercer misericórdia para com todos. Ele está falando assim, ó, se eu deixasse na mão do mérito, quantos iam se salvar? Vamos supor que ele baixasse o nível da régua dele e falasse assim, eu vou aceitar até 10 pecados. Entendeu? Sei. Vamos supor que Deus entrasse numa dessa aí. Entrasse assim. Vamos ver quem tem menos pecado eu vou salvar e tal. Ia salvar muito pouca gente. Salmo 130 fala, quem, pois, subsistiria Quem? se Deus olhasse desse jeito? Então. Salmo 130. Então, em outras palavras, o que Paulo está falando assim, para equilibrar tudo, não é esse o método de salvação, não é pelo mérito. Ah, é? É para eu poder usar de amor para com todos. É todo mundo. Para que... Então aqui o que a gente está fazendo é o seguinte, você está derrubando muro de tudo quanto é muro que tiver aí. Sim. Sabe? Sabe, o primeiro muro aqui, que a gente é adventista e talvez você não seja. Já derruba já. Derruba. Derruba, não tem mais muro. É tudo... Tudo igual. Tá tudo sob a desobediência. Aí você tem uma religião, o seu vizinho tem outra, seu filho tem outra. Isso. Tira tudo. Tira. Aí você é mais educado, tem mais tem faculdade, não sei o que, o outro não tem. Tira tudo. Tira o muro. Tira o muro. Você é mais rico, o outro é mais pobre. Tira o muro. Não tem ninguém diferente no quesito obediência. Já começou a trocar cosmovisão aqui, porque a gente não consegue muito viver. Como assim não tem diferença? A gente não consegue. Porque a gente é criado nas diferenças, entende? Sim. Com igreja, sem igreja e tal, não é? E você tem os efeitos colaterais dessas diferenças, que vai ser o racismo, o preconceito, Exato. né? A parte ruim que a gente já enxerga, mas tem a parte que a gente não enxerga das diferenças. Sim, e o texto está dizendo assim, ó, vocês estão encerrados, ou seja, estão ali no quadradinho, presos. Todo mundo está debaixo da mesma condição. E a condição é, somos todos desobedientes, somos todos pecadores. Todo mundo. Todo mundo. Já é chocante isso aqui já. Já devíamos mudar muita coisa na nossa cabeça de lugar. Mesmo depois que eu entro na igreja, eu continuo debaixo da desobediência? Continua debaixo da obediência, dependente da graça de Cristo. Eu preciso da misericórdia dele. Exatamente. É isso que está acontecendo aqui. Mas o paganismo não enxerga assim. E aqui, a palavra paganismo, ela tem uma série de sentimentos que ela Sua gera. cosmovisão vai entender paganismo de um jeito aí. Então vamos lá, vamos entender o que é paganismo. Pois é, mas o que é pagão de fato? Pagão é aquele que... Vamos deixar Paulo mostrar o que é pagão, porque cada um de nós tem uma ideia disso aí. Pagão é aquele que está fora do cristianismo, certo? A gente chama de não convertido. Ok. Pagão, certo? Só que o que Paulo vai fazer aqui é ele vai explicar o que é isso aí, o que é paganismo na visão bíblica. O que significa isso, o que é isso. E aí a gente vai perceber uma coisa muito perturbadora. Que é possível estar no cristianismo e manter a cosmovisão pagã. E ainda ter a cosmovisão pagã. Ah, então mesmo, Diego, mesmo que eu esteja numa igreja, pode ser que eu seja ainda pagão. Mesmo. É isso que você está falando? É isso que eu estou falando. Que na verdade não sou eu que estou falando. Tá escrito aqui. Vamos deixar Paulo falar. Então vai. vamos lá. Lê o verso 33, então. Vamos lá no 33. Diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ok. O que isso está dizendo aqui pra gente? Júnior, o pensamento pagão funcionava assim. E funciona assim. E é descrito assim em outras partes de Romanos aqui para trás, que a gente não vai entrar em detalhes. Mas o que é o paganismo? O paganismo é você aplacar a ira de um deus. Então, existem os deuses, né, que cada nação nomeou como seu e etc. Okay. Tal. Aí o Deus está ali, eu preciso então ir aplacar a ira desse Deus, porque ele está bravo comigo. Perceba que todos os deuses estão bravos conosco. Ele já começa bravo. Porque a gente percebe que tem um negócio errado na gente já desde o começo. Né? Sim. E aí eu preciso convencer esse Deus a gostar de mim.
Aplacar a ira dele. Isso, eu preciso que ele goste de mim, eu preciso que ele seja meu amigo. Porque seria legal que Deus fosse meu amigo. Que se eu botar Deus a meu favor, ele como ele tem poder para fazer todas as coisas, eu vou conseguir bastante coisa legal, né? Opa, pensei... Você foi profundo agora, já comecei a pensar em mim. Isso. Mas vamos lá. Porque aí, esse Deus que é poderoso, ele vai ouvir os meus pedidos e aí ele vai me atender. Então, é como se eu tivesse um amigo poderoso, um aliado. Um aliado poderoso, uma extensão do meu braço, sabe? Aquele cara que você fala assim, então, você tem muitas condições de fazer muitas coisas, você podia fazer um negócio para mim aqui? Então, o que eu preciso fazer, já que Deus existe? Eu preciso ir lá convencer ele de ser meu amigo. Então, eu tenho que levar alguma coisa para ele. E ele não é amigo de todo mundo, ele é amigo... De quem é amigo dele. De quem faz algumas coisas. De quem agradou ele. De quem agradou ele. Não agradou ele, já era. Então, eu preciso fazer o quê? Agradar ele. O paganismo eu preciso trazer de mim para Deus alguma coisa. Para Deus se agradar de mim. E isso eu vou fazer um sacrifício. Ok. Ok? Vou pegar um bicho lá que eu tenho, lembrando que bicho é dinheiro nessa época. Ok. Pego um bicho e levo para sacrificar para ele, né? Eu tenho que fazer alguma coisa um ritual, alguma coisa para agradar. que eu entregue alguma coisa de mim para esse Deus. Só tem um detalhe, porque eu não estou entregando nada para esse Deus porque eu gosto dele. Eu não estou entregando nada para esse Deus porque... Por causa dele. É, por ele. Na verdade, eu tenho medo dele. Isso. Na verdade, eu tenho medo dele. O que eu quero é que ele me favoreça. Então, eu preciso que chova. Então, o que eu faço? O que esse Deus quer? Eu procuro o Deus da chuva. Deus da chuva. Quem é que tem o poder da chuva? É o Deus tal. Esse fulano de tal. Então, vamos lá, Deus. O que o senhor quer de mim? O que você quer de mim? Essa é a pergunta. Aí eu faço, aí vem chuva. Fala, opa, chegou a chuva. Opa, choveu. Aí eu quero casar e não estou conseguindo. Aí eu pego Santo Antônio e ponho ele de cabeça para baixo no copo d'água. Aí você colocou, mas você não... Quando você está rezando ali pro Santo Antônio, você não gosta dele, do Santo Antônio. Você não pensa na vida dele, você não sabe quem ele é. Você vira ele lá porque você quer casar. Certo. Então, o que eu estou falando aqui é que no mundo cristão você vai encontrar comportamentos de eu faço porque eu quero alguma coisa. Certo. Você deu um exemplo aí do catolicismo. Eu vou dar um outro. Dá um no mundo evangélico. No mundo evangélico é assim, eu queria ter um emprego, casa própria. Então, eu vou aumentar a minha oferta. Porque Deus vendo que a minha oferta é alta, ele aumenta o dinheiro que ele tem reservado para mim, porque eu preciso de casa. Entendi. Entendeu? Então eu vou aumentar. Aí você talvez aumente a oferta. É igual fazer jejum para poder Deus me atender? Nós estamos falando de cosmovisão. Lá da ideia de você buscar a Deus por sua causa. Só um detalhe importante aqui, Júnior. Paulo está falando para quem? Paulo está falando para gente de Roma. Romanos, tá? Romanos convertidos. Convertidos. Gentios. A gente falou em outros programas aqui de o tanto de peso que a tradição judaica trouxe para o judeu que se converteu. Porque o cara agora ele é convertido para Cristo, ele tem que parar de sacrificar as ovelhas, ele tem que deixar o sumo sacerdote, ele tem que mudar completamente o jeito como ele se relacionava com a religiosidade dele. A mesma coisa acontece do lado gentio. Os gentios, eles entram no cristianismo e eles trazem um pensamento lógico. Eles trazem, de um lado é concreto, do outro é abstrato. Traz um arrazoado no porquê que a gente faz, o que a gente está fazendo. O judeu não faz questionamento por que faz. Faz porque Deus mandou. Então, isso... Isso é legal, hein? Entendeu? Então, isso é o que Paulo está tratando aqui. Ele começa a tratar com romanos, porque os romanos estão vindo também de anos de um tipo de pensamento que eles têm que quebrar. Então, tanto o judeu quanto o gentio tem que quebrar a forma de ver o mundo para poder entrar no cristianismo. E aí o livro de Romanos está fazendo isso, está argumentando com gente que tem um tipo de pensamento, que é o tipo de pensamento pagão. Eu tenho que trazer para Deus, para que Deus possa me atender. Deus vira uma máquina uma máquina de sacar dinheiro. Sim. Sabe? Estou precisando dele. Isso, eu vou lá e digito a senha e etc. E ele dá um negócio para mim. Então eu faço o que ele quer, ele entrega para mim. Então Deus é um negócio assim, eu vou de vez em quando lá. É a hora do culto, é o dia de culto, vou lá, faço meu sacrifício, deixo lá, vou embora e aí acontece um negócio... Já entreguei. A gente chama isso teologicamente de mágica, que é usar o divino a seu favor. Isso é mágica, é eu fazer um negócio que o divino vai operar para mim. Quando eu faço o divino operar para mim, ele que está a meu serviço. E é por isso, Júnior, que aqui no verso 34 do capítulo 11 fala assim, quem conheceu a mente do Senhor
Ou quem foi seu conselheiro para dizer o que ele deve fazer? Ah, olha aí. Eu vou fazer um pedido, Senhor Deus, eu queria que você fizesse tal coisa para mim. A pergunta é, quem foi que falou para você Que você merece isso aí, precisa que você disso. tem condição de dizer o que Deus deve fazer ou não? Ou que isso vai ser bom pra você ou não. Exatamente. Verso 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então quer dizer assim, que Deus criou o mundo, criou o ser humano, criou tudo que existe, porque na verdade ele está pagando de volta uma coisa que a gente deu para ele. Não. Eu queria lembrar para vocês que nada do que a gente recebeu é recompensa de nada, é tudo vindo da misericórdia de Deus. Ele vem primeiro. Ele que vem primeiro, não é você que vem para convencer ele de ser seu amigo, ele que vem para você. Ok. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois... Por causa Agora disso... Você entende porque que Paulo está falando. Isso. Pois... Irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele fala assim, ó, por causa disso tudo, eu imploro que você apresente a Deus como culto racional inteiro. Um sacrifício completo. vivo. Isso, sacrifício vivo. Vivo é porque eu sou o sacrifício. Isso, não é na hora que eu vou lá no culto, não é na hora que eu vou aplacar a ira dele. O tempo todo, a minha vida é um sacrifício a Deus. Toda religião pagã consiste na tentativa do ser humano de aplacar uma divindade ou conseguir o seu favor através de sacrifícios e bom comportamento. Paulo deixa claro que ninguém, judeu ou gentil, possui qualquer tipo de mérito ou vantagem para barganhar com Deus. O paganismo invade o cristianismo quando mantemos uma mentalidade mundana na hora de nos relacionarmos com Deus. Temos que mudar a nossa forma de pensar. É possível viver um paganismo dentro do cristianismo. Basta que a sua relação com Deus seja uma relação quase comercial, uma relação de barganha, uma relação em que Deus ele vai servir aos seus propósitos e não você servir aos propósitos de Deus. Ok. Certo? Foi isso. Descobrimos que isso é paganismo. Então, toda vez que você vê alguém falando assim, ó, o mundo está entrando na igreja, Júnior, a gente já tem um programa sobre isso. Já temos. Já temos um programa sobre o mundo entrando na igreja. Mas vale a pena te lembrar que toda vez que alguém fala, olha, o mundo está entrando na igreja, o mundo, nesse caso, é perfeitamente, o que a Bíblia chama de mundo é paganismo. Então, Júnior, paganismo é o que a Bíblia condena. É o jeito de pensar de fora do cristianismo. E o jeito de pensar de fora do cristianismo, ele está em todos os lugares. Ele está no judaísmo sem Jesus, ele está na vida do gentio sem Jesus, ele está na vida de qualquer um, inclusive da própria igreja sem Jesus. Entendi. O negócio é... Você estava dizendo que é uma coisa... O problema é mais grave do que a gente imaginava. É, bem mais grave. Ou seja, você está me dizendo que eu que falei assim, ó, fui para a igreja, agora resolvi meu problema. Certo. Você está dizendo que não. Pode ser que não. Pode ser que eu tenha ido para a igreja Isso. e o problema veio comigo. Isso, tudo depende de como você chegou lá. É por isso que você encontra gente na igreja que é gente. Porque gente é gente. Gente. A gente é que espera Ainda que bem. pessoas de igreja elas sejam assim... Especiais e tal. Pessoas especiais você encontra dentro da igreja e fora da igreja. Isso. Gente não especial você também encontra fora da igreja e dentro da igreja. A gente descobriu aqui em Romanos que todos nós estamos presos à desobediência. Então, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é justo, todos nós temos coisas para consertar. O grande problema é a gente achar que a gente pode usar Deus ao nosso favor. Que a gente tem que buscar Deus da mesma maneira que o pagão buscava, o cara que adorava Mamon, que adorava Baal, que adorava Astarote. Esses que adoravam todos esses deuses, eles iam adorar esses deuses para poder apaziguar a ira deles, para ficar amigo deles, para poder receber coisas deles. Porque o problema está no comportamento. Isso. Porque às vezes você tem uma igreja... O problema está na mente e afeta o comportamento. Sim, mas aí você tem essa religião pagã, que ela é desse jeito. Certo. Não é? Essa religião pagã é desse jeito. Cita uma religião pagã aí. De Mamon. Mamon. Você adora Mamon. Aí você tem essa religião. Aí eu falo assim, eu acho que essa religião está errada. Aí você muda só de endereço. Isso, agora eu vou adorar Moloque. Não, eu vou pro cristianismo. Falo assim, ok. eu não quero mais adorar Mamon. E aí eu vou pro cristianismo. Eles falam assim, agora eu estou resolvido, porque eu não estou mais adorando Mamon, eu estou adorando o Deus cristão.
A gente imagina isso. Eu mudei de endereço. Só Deixa eu aproveitar o seu exemplo. Fica aí que você vai continuar. É só o seguinte, ó. Então eu estava em Mamon por quê? Mamon é o deus do dinheiro. Sim. Então eu vou para Mamon e falo assim, eu vou ser abençoado por esse deus aqui. Mamon, toma. O que você quer, Mamon? Toma, Mamon. Toma, é isso aí. E aí, ó. Nossa, não está vindo o dinheiro que eu queria que tivesse vindo. Aí se eu falar do cristianismo, eu falo, nossa, esse Deus é poderoso, ele é real. Ele Esse é abençoa. que é o Deus. Acho que Mamon não existe. Mamon não existe. Eu acho que esse aqui é o que vai me dar o que eu quero mesmo. Então eu vou para esse aqui, ó. Pum, mudei de lugar. Mas não mudou nada. Mas aqui dentro Não é a mudou mesma nada. coisa, não mudou nada. Então, o problema não está na igreja, essa igreja de Mamon. Aí você fala assim, não, essa igreja é errada. Ela é errada por causa do comportamento desse povo. Sim. O Porque ela problema está construída sobre um pensamento, uma cosmovisão que está errada. Agora, se eu saio daqui, eu tenho que me libertar da cosmovisão. Isso. Para vir para o cristianismo. Eu não posso vir para o cristianismo com essa mesma cosmovisão. Senão, eu fiz sincretismo religioso. Eu entrei no cristianismo com as minhas ideias antigas. As mesmas ideias. As Né? mesmas ideias. Por Trouxe exemplo, o mesmo pensamento. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. Você tem medo de passar debaixo de escada. Porque você acha que dá azar. Isso é um pensamento, chama superstição. Certo. Você vem para o cristianismo, seria interessante que você, entendendo Deus, você não ficasse mais com medo de passar debaixo da escada. Sim, porque você já descobriu que aquele que é de Deus, Deus o protege. Mas muitas vezes ocorre, esse é um exemplo banal, de você continuar com medo de passar debaixo da escada. Aí você está aqui na igreja cristã e estão construindo, arrumando telhado da sua igreja. E aí está lá uma escada e você não passa debaixo. O que está acontecendo? Você está no cristianismo, você tem um elemento Que veio de fora do cristianismo. que está lá na sua cabeça. Nesse caso é inofensivo. No caso que a gente está falando no programa todo, não é inofensivo. Não, é destruidor. É anticristo. É anticristo, porque você está querendo o benefício. Isso. Esse exemplo que você deu. Eu acho que o Deus cristão é que é o poderoso para me dar mais. Você veio com a mesma atitude aqui dessa religião, você veio para o cristianismo, só que agora é pior. Sabe por que é pior? Porque agora você está no ambiente cristão e você acha que está num lugar que está melhor. Que está melhor. Falando, mudei de igreja, estou bem, agora eu estou com Cristo. Antes eu não estava. Estou com medo até, Diego. Porque daí eu posso estar no lugar certo, Isso. mas não ser do jeito certo. Então, o que Paulo está falando para os gentios, o que Paulo está falando para os gentios convertidos, para os romanos, o que ele está falando lá é o seguinte: vocês vieram de uma cultura, de um relacionamento com deuses que era equivocada. Não traz isso para o cristianismo em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Se vocês trouxerem isso para cá, vocês vão estar aqui, mas vai estar bagunçada a cabeça de vocês. E a mesma coisa aconteceu com os judeus, por isso o livro de Hebreus, e a mesma coisa acontece comigo e com você hoje. A gente sai da nossa cultura, do nosso jeito de pensar, encontra Jesus e temos que tomar muito cuidado para a gente não trazer isso para a nossa religiosidade. Porque aí ela vai só maquiar, mas a gente ainda tem muita coisa para mudar. E o principal aqui no paganismo que está sendo anunciado em Romanos é a relação com Deus, que é uma relação de barganha. E tem vários exemplos de gente, então, bem intencionada na igreja, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas, na verdade, está fazendo a sua própria vontade. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está assim, buscando a Deus porque ela está com um problema, e aí alguém diz para ela que o problema vai ser solucionado por Deus. Há um perigo gigante aí. Como assim? Há um perigo gigante aí, porque pode ser que eu me deixe levar à presença de Deus só porque eu quero que Ele me atenda nessa necessidade. Mas não pode ser um caminho? Claro que pode ser um caminho. Pode ser ela foi assim, Claro, mas depois... Deus trabalha nesses caminhos aí também. Ou estou só dizendo que há um perigo. Para você que já... Nós temos que andar no conhecimento, né? Temos que andar. Isso, Temos que conhecer mais. Pode ser até que você está ouvindo agora e falou, mas foi assim que eu entrei na igreja. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele busca a gente mesmo. Mas temos que andar. E agora vamos crescer? Temos que andar. Vamos continuar para frente vida segue. e entender que... Outro exemplo aqui, Júnior. Aí a pessoa está... de repente, ela fala assim, eu preciso ir para uma igreja. Aí ela vai em uma, vai em duas, vai em três. Na terceira, quando ela entra, o povo lá é animado, Júnior. Feliz. O povo é abraça. alegre, o povo abraça, o povo faz festa, festeiro, tem comida, tem não sei o quê, e pá, aquela alegria. E ele se identifica com aquilo. Que povo legal. Porque ele gosta do perfil dele.
Ele fala, nossa, eu gostei disso aqui. Essa é que é a igreja de verdade. Não tem transformação. Ele Perceba. se identificou porque ele já era assim. Porque ele já era assim. Então ele sai de um lugar e vai para o outro, não porque ele está tendo uma transformação, mas porque ele se identificou. Outra coisa, você pegou o exemplo da alegria, né? É. Mas aí ele foi numa igreja, na segunda e na terceira, e a terceira é uma igreja dura. Isso. É uma igreja que cobra. Sim. Uma igreja onde Séria. as pessoas... Séria. Onde todo mundo tá lá, tudo ali, né? Tudo sério. Isso. E esse cidadão que entrou... Que é um militar reformado. É isso. Ele chega ali, ele fala, aqui é minha casa. Ele falou, opa, aqui é sério, aqui isso aqui. chama... Isso aqui tem filho, cara de Deus para mim. Aqui é Deus pra mim. Aí ele aceita a igreja, mas ele tá aceitando ele. Exatamente, é uma religião O que self-service. você está falando é que todo mundo, Paulo falou, todo mundo está na desobediência. Todo mundo, Todo mundo. todo mundo. Se você, todo mundo, o cristianismo, ele causa problema para todo mundo. Para todo mundo o cristianismo causa problema. Não tem um, quando Jesus voltar e a gente for para o céu, que vai falar assim, ó, tá vendo como eu tinha razão? Sim. Não tem um. Não tem um. Porque o cristianismo causa problema para todos. todo mundo. Se você chegar e falar assim, não, eu me identifiquei, é assim mesmo. É assim mesmo que eu achava que era Deus. Não, aí Não teve transformação, Não eu tem sou transformação. o mesmo fulano. não tem problema para Não você. tem nada, eu sou a mesma pessoa, Deus não tá desmanchando e fazendo um novo. Esse culto racional acontece na vida. Isso. É questão de parar de ser pagão, no sentido da mente, Isso. e passar a ser cristão com a sua mente, com o seu entendimento. Isso todo mundo precisa passar. Exatamente. E a gente Todo mundo precisa dessa conversão. Eu vou ler um texto aqui. chamou esse episódio aqui de culto agradável. Culto agradável. Esse é o título do episódio No sentido do que agrada do a que Deus. agrada a Deus, certo? Então agora você vai ler o que não é o culto agradável, mas a gente chama aqui de culto agradável. Ah, é? É, Posso ler? pode. Está em Colossenses 3:20. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Certo. Diz assim, ó, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, já que vocês morreram Né? com Cristo, Já sou um sacrifício vivo? é, Já me entreguei completamente? por que, como se ainda pertencesse a esse mundo, vocês submetem as regras do mundo? Não é por que vocês submetem as regras? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Certo. O ser humano é assim. A gente monta umas regrinhas. A gente monta. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Percebe que parece religiosidade aqui? Parece. Falsa humildade e severidade com o corpo. Ó, severidade com o corpo. Falsa humildade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é impulso da carne? O paganismo. Paganismo. Não, o impulso da carne é o pecado. 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 Não Pecado funciona. A gente não consegue refrear ele, mas a gente finge que consegue. Então a gente cria uns sacrifícios que são falsos. Então só porque a gente está encerrado na desobediência é para ficar desobediente mesmo? Não é nem Não, disso que a gente está lógico falando que aqui. não. Estamos falando de paganismo. Claro. Porque a desobediência é o paganismo, eu pensar em mim mesmo. Exatamente. Então é para parar de ser desobediente. Exato. É para parar de ser desobediente, mas tem uma condição para você parar de ser desobediente. Não é parar de ser desobediente para poder agradar a Deus, não é parar de ser desobediente para apaziguar, não é para que Ele me atenda. Eu sou obediente porque eu amo. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está falando assim, ó, é para guardar, é para fazer minha vontade aquele que me ama. Não para fazer minha vontade aquele que quer alguma coisa de mim, quer explorar a divindade. E depois, Diego, quando Paulo vai explicar isso, se você continuar lendo no capítulo 12, Vamos lá. 13, Agora tem aqui o culto agradável. aí vem o culto agradável. Olha só o culto agradável. Como é que é o Depois que culto ele falou agradável? o que não é, passou 12 capítulos falando o que não é, agora ele vai dizer o que é. Ó. Porque pela graça, verso 3 do capítulo 12 de Romanos, pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ó, não fica se achando. Antes, escrito aí? Está escrito aqui. Tá aí. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é o culto racional. Olha o culto É racional. o serviço que você presta quando? O tempo todo. O tempo todo, a vida. A vida. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo, em Cristo.
e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou que ensina, esmere-se no fazê-lo; ou que exorta, faça-o com dedicação; o que contribui com liberalidade; o que preside com diligência; quem exerce misericórdia com alegria. Então ele está falando assim, olha, As pessoas são diferentes. vocês são diferentes, mas cada um faz para o outro, porque nós gente faz somos parte um do mesmo corpo corpo. só. É. Então, se você vai fazer, mas faz com vontade, faz com amor, faz com dedicação, faz para o outro. E aí ninguém tá fazendo para esperar algo em troca. E aí ele vai falar no verso 9, o amor seja sem hipocrisia, Júnior. Porque ele está falando que é para você fazer para o outro, é de coração. Esse é o culto. Isso aqui é o culto. É o o amor é sem hipocrisia. É o serviço. Eu não pareço ser uma pessoa que ama. Eu amo. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, eu honro o outro. Eu honro o outro. A ideia toda é que sai o foco de mim e Isso. coloca o foco no outro. No outro. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na Ó, esperança. servindo, hein? Percebeu? Servindo. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Ó, aguenta firme aí no sofrimento. Gente, vamos falar a verdade aqui. Até agora não apareceu a ideia de culto de como é que ele tem que ser. Que música tem que tocar, não como é que vai apareceu. ter que fazer, Não, é... onde você tem que sentar, como é que Isso. tem que ficar a cadeira. Quem senta se um onde, atrás do é. outro, se tem que ser uma rodinha. tá Porque falando. quando fala culto racional, não está pensando na cerimônia. Não tá. Está pensando no dia a dia. Tá pensando Na na vida. vida. Na vida. Porque senão, a gente vai viver assim, né? Ah, mas a Bíblia não fala de uma forma de culto? Essa é outra história. Que não é aqui. Não, você confundiu os livros. É. O livro aqui eu falo de outra coisa. Você quer falar de Romanos culto, então fala fala de assim, ó. Júnior, se eu viver minha vida como cristão só nos momentos de cristão, tô no culto, sou cristão. Tô na igreja, sou cristão. Tô cantando, sou cristão. Tô pregando, sou cristão. E o resto da sua vida, você é o quê? Sabe quando tem duas pessoas e elas se desentendem e brigam na igreja? Já viu isso? Briga. Já. Briga, sai no soco. Ah, não, isso eu nunca vi. Não, Não, eu já ouvi mas- falar já. Às vezes sai no soco. Quando acontece isso, sabe qual é o impulso das pessoas? Acontece isso. Às vezes, é raro. No meu caso, eu vi uma vez. Ok. Uma vez, já nesses 10 anos. É de coração que eu não vi, mas eu sei que acontece. Tem. Mas o que eu estou querendo dizer é qual é a atitude de quem está vendo isso na igreja. As pessoas falam assim, vocês vão brigar na igreja? Não, sai lá fora. É verdade. Na igreja não vai brigar, não. Não. Na igreja não é lugar de brigar. Você vai ligar na rua para todos os vizinhos verem, para todo o planeta ver que vocês dois estão se matando. Isso, porque o lugar ali... Porque você está guardando o lugar. É só um exemplo, tá? Aqui que eu estou usando. Tá. Já que vai brigar, briga em casa, né? Vai sair lá fora. Aí, se você sai lá fora, é lá fora onde o culto, o serviço ocorre, diante das pessoas, diante dos vizinhos. É lá que o serviço ocorre. Por que eu estou falando isso? Porque a gente acha que o serviço ocorre dentro da caixa ali da igreja, né? No prédio da igreja. Então a gente preserva o prédio e erra no serviço lá fora. Sim, Não é isso? é isso mesmo. E olha o que diz aqui sobre isso aí. Verso 19, que não vai dar para ler tudo, mas leia na sua casa. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas Serve dai... para esses que brigaram aqui. que eu citei. É, por isso mesmo. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então o culto racional é o seguinte, te fizeram mal? Ah, é? O que você vai fazer de volta? Nada. Você não vai atacar de volta. É Deus quem vai cuidar disso para você. Cara, imagina Deus cuidando. É Deus que vai cuidar. Deus falou assim, se é para vingar, deixa que eu vingo. Deixa que eu vingo. Imagina. Será que a vingança vai vir justa? Será? Será? Ele vinga. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É vida. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o culto agradável a Deus. É vencer o mal com o bem. É não viver a nossa natureza. Quando alguém me bate, qual que é a minha reação natural? Revidar. É revidar na hora. Deus está falando Parar assim, de falar com ela. Talvez você não revida porque o outro é maior. Paulo está falando assim, pelo amor de Deus, sejam sacrifícios vivos,
Gente que ama a Deus, que faz o bem, que é amorosa, ao ponto de perder as coisas aqui dessa terra, as coisas mundanas, ao ponto de abrir mão disso, para que ela possa de fato, Júnior, salvar o outro. Porque quando diz aqui que amontoa a brasa na cabeça do outro, quando alguém me faz o mal e eu faço o bem de volta, a primeira coisa que acontece na cabeça, o cara fica confuso, ele fala, o que está acontecendo aqui? Era para ele ter me atacado de volta, ele não me atacou. Essa duvidazinha é o suficiente já para alguém que tem um tipo de pensamento, que é o pensamento do mundo, que é o pensamento de todos nós, seres humanos caídos, pensar assim, tem um outro jeito de pensar. Ó, fiz evangelismo no dia que eu deixei de me vingar, no dia que eu tratei bem quem me fez mal, eu fiz evangelismo. Eu preguei o evangelho de Cristo. Eu fui um sacrifício vivo, eu vivi o culto racional porque a minha mente está transformada. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei.